Olá, querido irmão, sou o Padre Franco que começo com você esse caminho espiritual em direção à vivência da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós estamos aqui nesse retiro espiritual do deserto à ressurreição e hoje nós vamos dar a primeira motivação para te introduzir na proposta que nós estamos querendo fazer para esse tempo. A nossa proposta é essa: em 40 dias, aprender a viver com Cristo na sua paixão para, por toda a vida, viver na sua ressurreição. Nós vamos caminhar nesse tempo de quaresma dessa forma. E eu queria, então, fazer uma premissa para que você, compreendendo, entendendo e aprofundando o caminho espiritual que nós vamos fazer, possa, então, com profundidade, entrar em tudo aquilo que Deus quer para nós. Hoje nós vamos introduzir o porquê. Por que que Deus, através da igreja, nos propõe uma quaresma? 40 dias de meditação, 40 dias de oração, 40 dias de penitência e da prática da caridade. Por quê? Qual é a intenção disso? Na Bíblia, o número 40 é um número muito significativo. Simboliza um tempo necessário para a transformação do povo de Deus. Deus poderia realizar todas as coisas em um passe de mágicas, mas Deus não quis fazer assim. Não é a forma de Deus agir. Deus age conosco em um processo, em um caminho, respeitando cada passo que nós damos. Senhor, cada passo, passo a passo, Ele vai respeitando o nosso tempo, a sua forma e nos introduzindo em um caminho de conversão. Na Bíblia, então, 40 sempre tem essa conotação, um tempo de Deus. Obviamente, esse 40 ele é muito mais do que uma dimensão cronológica. O 40 traz, sobretudo, uma dimensão profunda. É um tempo cairológico, o tempo da graça. O tempo necessário para uma purificação, o tempo necessário para que o retorno ao Senhor aconteça de fato, de recordar as promessas de Deus e mais uma vez acreditar nelas. Então, o que nós estamos sendo propostos aqui? Estamos sendo a proposição do Senhor e da igreja para nós é aproveitar esse tempo, no tempo de Deus, para uma transformação, para uma verdadeira conversão, para que algo novo aconteça, para que o deserto passe e nós cheguemos à terra prometida. Diziam alguns teólogos, alguns estudiosos da história do povo de Deus, diziam: foi necessário apenas uma noite para tirar o povo de Deus do Egito, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito do coração daquele povo. É assim. Hoje nós iniciamos um caminho e nossos propósitos são enormes. Talvez você mesmo agora já diga assim: Senhor, não quero nunca mais esse pecado, não quero nunca mais, e assim seja. Esperamos que seja isso mesmo que passa no seu coração. Desejo, quero e acredito. Mas é necessário um tempo para maturar, para Deus purificar, para a obra acontecer e você então dizer: sim, eu sei de onde Deus me tirou e o tempo que foi necessário para que Ele pudesse me converter. 40 anos foram necessários para Noé. 40 dias e 40 noites naquela arca para que o dilúvio, então, pudesse acontecer e Noé pudesse chegar de novo à terra firme. 40 dias e 40 noites. Para que Deus pudesse destruir aquela realidade antiga de pecado, de morte e restaurar a sua aliança. A reconstrução da aliança, o arco-íris que aparece de novo no céu e Deus que diz: não desfarei nunca mais a aliança que fiz convosco. 40 anos foi 2 vezes o tempo da vida de Moisés. Diz que Moisés, bíblico, tinha 80 anos quando tirou o povo do Egito. 40 e 40. 40 anos foi o tempo que o povo de Deus saiu do Egito até chegar à terra prometida. E que 40 anos, quantos desafios, quantas purificações. 40 dias Moisés permaneceu em cima do Monte Sinai para receber
as tábuas com os 10 mandamentos. E quanto tempo foi necessário para que o povo pudesse inserir esses 10 mandamentos no seu coração? Tanto tempo. De 40 anos são também os reinos dos grandes reis que simbolizam o próprio reinado de Deus. 40 anos é o reinado de Saul, 40 anos é o reinado de Davi, 40 anos é o reinado de Salomão. 40 dias são necessários para que a cidade de Nínive se converta. Jonas, profeta enviado pelo Senhor, vai à cidade de Nínive anunciando: ainda 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias. E o que acontece com os ninivitas? Essa história é linda. Os ninivitas escutando a pregação de Jonas, uma cidade grande, necessárias 3 dias para a pé cruzar a cidade. Jonas sai comunicando: 40 dias, a cidade de Nínive será destruída. E o povo de Nínive faz o quê? Se converte. O povo de Nínive faz jejum, o povo de Nínive faz penitência, o rei se senta sobre a cinza, se veste de saco. E Deus muda os planos em relação a Nínive, a cidade pecadora. 40 dias Jesus passa no deserto para ser tentado e vencer o demônio e iniciar a sua vida pública. Jesus, em jejum, em oração, vence a tentação. É por isso, meus irmãos, é por isso que o Senhor nos oferece os 40 dias da Quaresma. Os 40 dias para que a conversão que nós tanto desejamos aconteça, enfim, na nossa vida. 40 dias para converter o nosso coração. E aqui está o convite. Assim como Jonas caminha pela cidade de Nínive dizendo: ainda 40 dias e a cidade de Nínive será destruída, o Senhor hoje nos alerta. Nós não sabemos quanto tempo nossa vida tem, quanto durará a nossa vida. Não sabemos se é hoje ou amanhã. Mas o Senhor, mais uma vez, bondosamente e amorosamente nos diz: 40 dias. 40 dias. O céu está aberto. As portas da minha misericórdia estão escancaradas. Permite que nesses 40 dias o Senhor transforme a tua vida. 40 dias para caminharmos para o perdão, para nos converter, para que Deus possa nos salvar. 40 dias, meu irmão, poderia representar a nossa própria vida inteira. A nossa vida inteira é um tempo que Deus nos dá para uma experiência de conversão. 40 anos poderia ser simbolizada a nossa vida inteira. E a nossa vida, que é breve, muito breve, é o tempo que Deus nos dá para que nós possamos agradar a Deus. Essa quaresma na sua vida pode ser mais uma quaresma ou pode ser a quaresma que possa mudar para sempre a realidade da sua vida. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Deixemos que essa voz, esse apelo de Jonas chegue ao nosso coração também. Os ninivitas, aquele povo pagão, escutou e não permitiu que aquela palavra de Deus, pela boca de Jonas, fosse em vão, fosse uma palavra ao vento. Mas aquele povo escolheu o caminho da conversão que o Senhor tinha para com eles. Os ninivitas se convertem, aceitam o caminho do Senhor. E nós? E você, meu irmão? Qual vai ser a sua resposta hoje diante desses 40 dias que o Senhor te propõe? Diz o Salmo 94, diz: um convite ao louvor a Deus, que termina também sendo um convite à nossa conversão. O Salmo diz: vinde, exultemos de alegria no Senhor e aclamemos o rochedo que nos salva. Então diz o Senhor: oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis os corações. Não fecheis os corações. E continua o Salmo: 40 anos desgostou-me aquela raça,
E eu disse: eis um povo transviado, seu coração não reconheceu os meus caminhos. Meus irmãos, que nós não imitemos nesta parte o povo de Deus que resistiu tanto à ação de Deus na sua vida, mas que esses 40 dias sejam dias úteis à nossa conversão. Padre, então quer dizer que a quaresma é um tempo de sofrimento? Um tempo para a gente ficar triste? Não, não é. É um tempo de conversão e por isso de penitência, mas não significa que é um tempo de tristeza. A penitência é quando ela é entendida como a saída, como a possibilidade de sair do Egito para chegar à Terra Prometida, é vivida com alegria. E o problema é quando nós não entendemos que as práticas penitenciais podem ser muito úteis para a nossa conversão. O povo de Deus sai do Egito cheio de alegria, passa a pé enxuto o Mar Vermelho. Mas, quando no meio do caminho do deserto se esquece para onde estão indo, começam a murmurar contra Deus e contra os propósitos de Deus. Começam a se lembrar de como era boa a vida no Egito e nem sabem mais se querem mesmo ir para a Terra Prometida. Que isso não aconteça conosco. Como diz o Senhor, não fechemos o nosso coração. O mais profundo sentido da quaresma, meus irmãos, é passar do deserto à ressurreição, ou do deserto ao jardim, da morte à vida. Jesus vem ao nosso encontro para transformar o deserto em jardim. O Senhor restaura aquele projeto inicial do Pai para nós. Deus nos criou e criou todas as coisas boas e deu ao homem e colocou o homem em um jardim. Naquele jardim, o homem se encontrava escutando a voz de Deus, escutando Deus e conversando com Ele como um amigo. Mas o pecado do homem o afastou de Deus, colocou-o distante da intimidade. Então Jesus vem unir o que estava destruído. Aquela comunhão que deveria acontecer, que agora não acontece mais. E é isso que nós vamos restituir na quaresma. O Senhor Jesus, então, no deserto do nosso coração, implanta a sua cruz e faz exatamente aquilo que ele fez quando esteve aqui nessa terra. Sobe ao Calvário, naquele deserto, e ressurge no jardim. É no jardim que Jesus conversa com Maria Madalena ressuscitado. Jesus é especialista em transformar a morte em vida, transformar o deserto em jardim, transformar as nossas dores, as nossas chagas e feridas em chagas gloriosas. O Senhor quer fazer isso conosco. É isso que Ele deseja fazer contigo nesse retiro espiritual, nesse tempo de quaresma. Transformar a tua dor, teu deserto, o teu sofrimento em vida nova, em ressurreição. E é assim que Ele faz. Jesus, quando ressuscita, Ele vem mostrando o seu lado aberto, a sua mão perfurada, o lado aberto perfurado pela lança, e diz: aqui sou eu. Essa chaga que antes era dor, agora é expressão de amor, é ressurreição. O caminho que nós queremos propor para você é deixar que Jesus, com a sua cruz, nos ensine a árvore, que a cruz é uma árvore. Aquela árvore que nós perdemos o acesso no paraíso, agora nós recebemos novamente, muito mais bela, muito mais poderosa, a árvore do próprio Cristo, a árvore de Jesus. Jesus na cruz aparece como glorioso, naquela árvore que é a cruz, dando a nós os frutos da sua ressurreição. O caminho que nós vamos propor para você, querido irmão, é esse caminho de vida nova. O deserto, então, assume uma conotação de esperança. Por isso o tempo da quaresma é longe de ser um tempo de tristeza. É um tempo de alegria. É um tempo de olhar para frente e dizer: meu Deus, a minha salvação está mais perto do que nunca. O meu Deus é bondoso e me diz: abri o vosso coração e eu entrarei nele. O meu Deus diz: vinde a mim e eu vos darei restauro. O Senhor, como o pai da parábola do filho pródigo, que espera o filho na porta de casa esperando que ele volte.
o céu está aberto para ti. A conversão está à tua frente para que tu escolhas o caminho do Senhor. As graças estão já esperando por ti, com o céu aberto, para poder transformar todo o teu deserto em ressurreição. E então, depois de 40 dias de conversão, como o povo ninivita, também tu possas fazendo as práticas penitenciais da oração, do jejum, da esmola, tu possas também entrar nessa vida nova e viver como um povo da ressurreição, junto com o povo da ressurreição. Nessa árvore da vida, nós queremos também nós subir e comer o fruto precioso que o Senhor tem para nós. Eu afirmo então, meus irmãos, que assim, uma penitência cheia de esperança, realizando um caminho de penitência cheio de esperança, o Senhor não tardará, não no nosso tempo, no tempo dele, a voltar para nós e nos converter e nos encontrar ressuscitado. Ressuscitado ele e ressuscitados nós após o dia da Páscoa. Façamos então penitência. Jejum, esmola e oração serão esses instrumentos preciosos para a nossa conversão. Padre, mas pode ser que seja doloroso. Essas práticas às vezes são difíceis. Vou precisar fazer penitência, vai doer. Vai doer. Mas é justo que nós soframos, nos doamos, que sintamos a dor por aquilo que importa, que é o nosso céu, que é a nossa conversão. Por isso não deixe para amanhã. Faça agora mesmo a sua inscrição no nosso retiro com shalom.org/quaresma. E tudo isso será acompanhado pelo canal da Capela SH da Comunidade Católica Shalom. Adquira o livro em formato físico numa livraria do Shalom ou em formato virtual através das plataformas das edições Shalom, Livraria Shalom, e vamos fazer juntos esse caminho. Hoje ainda nós faremos uma meditação sobre o dia da quarta-feira de cinzas. Certamente hoje já foi um dia que você já iniciou com esse coração. Eu te proponho ainda aprofundar essa experiência de hoje em oração, através do mistério da quarta-feira de cinzas e de um bom exame de consciência para iniciar o tempo da quaresma com o coração já unido ao do Senhor. Para finalizar este momento, eu queria te sugerir então um pequeno, breve momento de oração, para te introduzir no teu próprio momento de oração que tu vais fazer hoje, certamente, iniciando esse tempo, esse retiro espiritual. Reza comigo então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu coloco na Tua presença este meu irmão, que ouvindo, Senhor, essa motivação, ardeu no coração o desejo de uma conversão, de uma vida nova. Te entrego, Senhor, o desejo que ele traz no coração e te peço, Senhor, que Tu venhas trazer a ele um aquecimento de tudo que está frio possa ser aquecido por Ti. Que o sopro do Teu Espírito, Senhor, desperte nele o desejo de uma conversão maior. Que essa brasa que pode ter ficado um pouco quase apagada, receba de novo o sopro do Teu Espírito e volte a aquecer, volte a brilhar, volte a arder. Desperta, Senhor, no coração deste meu irmão o desejo de uma quaresma de conversão. Gera nele, sobretudo, Senhor, a fé, para entrar contigo no deserto e contigo sair vitorioso do tempo do deserto. Ilumina, Senhor, o seu coração, ilumina a sua mente, dá-lhe disposição para te servir. Dai-nos, Senhor, a tua graça, envia sobre nós o teu Espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, foi uma alegria estar esse dia com você. Continuamos ainda unidos nesse dia em oração e uma boa e santa quaresma nesse dia penitencial da quarta-feira de cinzas. Que o Senhor nos lembre que somos pó e para o pó voltaremos. Shalom.